Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. O que significa a parábola do trigo e do joio? O que o Senhor quis ensinar quando disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Quem é o trigo e quem é o joio? Quem são os semeadores? Por que o mundo está cheio do joio? Até que ponto Deus permite o inimigo agir? Como identificar quem é o trigo e quem é o joio? O joio pode se transformar em trigo? Como podemos enfraquecer a força da oposição? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Então, nessa segunda parte da aula, de Jeremias, que nós estudamos a primeira, eu escolhi o capítulo 24. E como vocês se lembram, nós aprendemos sobre a parábola dos 2 cestos de figo. E nós aprendemos então, no final, qual é a semelhança que tem com a parábola do trigo e do joio. Então, nós vamos aprender agora de forma clara bem detalhado. Lembrando que já na primeira parte eu tinha mostrado, lembram-se lá, da caixa, uma caixa bonita, onde nós podemos ter, mas o mais importante é o que tem dentro dela, e é onde nós vamos cavar as pedras preciosas da doutrina de Cristo, E cada vez que nós estudamos, anotamos e refletimos a respeito da doutrina, nós vamos sempre encontrar a pérola mais preciosa. Então, no fundo, nós vamos sempre ter as nossas escrituras já com as pedras preciosas. Nós precisamos apenas descobrir. E essa parábola do joio e do trigo é mais uma das pedras preciosas do que nós podemos aprender com esse ensinamento pelo próprio Cristo. A palavra que nós vimos na primeira parte da aula foi o Jeremias, que o Senhor revelou para ele, e agora o próprio Cristo, que é a mesma coisa da parábola de Jeremias. Mas aqui nós vamos ver da forma que Cristo ensina, de uma forma bem clara. Então, a parábola do trigo e do joio. Na verdade, eu não sei quantos já viram, talvez reportagens ou até pessoalmente, quando a gente vai numa plantação de trigo e você olha aquela plantação inteira e tudo, mas no meio daquela plantação existe o joio também, eles quase que se parecem, Por isso que quando eles colhem, eles peneiram e jogam para cima, porque o joio, o vento leva, muito facilmente, e o trigo não, ele fica. Então, essa é a semelhança da parábola do figo bom e do figo ruim que nós vimos lá, onde o profeta Jeremias ensinou o povo de Zedequias. Então, nessa parábola que Cristo conta, na primeira parte da parábola, do versículo 24 a 30 de Mateus 13. Então, diz lá: propôs-lhes outra parábola. Quer dizer, então ele já tinha contado algumas parábolas, então mais uma parábola para ampliar a visão, o entendimento. Então, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que é, na verdade, Jesus Cristo, que semeia boa semente, que são, na verdade, semeadores de Cristo, no seu campo, e o campo é o mundo, Então, onde vocês vão ver aqui na minha apresentação em vermelho, é o que nós temos que entender, que é a representação do que Cristo está dizendo. Agora, note que no versículo 24, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a isso. Então, é exatamente o que vai acontecer lá, Então, se nós pudermos entender de forma clara essa parábola, nós vamos ter a certeza, assim é lá no reino dos céus. E aí diz lá no 25, mas dormindo os homens, e a palavra dormir
nesse sentido, no contexto, é morrer. Então, ele tá se referindo mais dormindo os homens, ou seja, que os apóstolos iam ser mortos, né? Veio o seu inimigo, o diabo, e semeou o joio, os filhos iníquos, no meio do trigo, que são os homens justos, e retirou-se. Então, na verdade, Satanás foi lá e colocou a iniquidade no meio dos justos, né? Então, lembrar a parábola de Jeremias, figos bons, e ele disse muitos bons, né? E os figos ruins, muito ruim também, que não dava para se comer. No 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo, né, semente? Por que tem então joio? Eles perguntaram: Senhor, mas não foi você que foi lá, Senhor, por que o joio está lá no meio? E nós vamos entender isso um pouco mais adiante, eu vou explicar de forma mais detalhada essa parte. E ele lhes disse: o inimigo, a Babilônia ou a astúcia do diabo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E o servo falou: nós vamos lá, a gente arranca e acaba com eles. Porém, ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então eu iria ter que deixar amadurecer. Por quê? Porque também a chance daquele que ainda era o joio poderia ser o trigo, né? Então, para já não ser de uma coisa muito rápida para ser feita, nós aprendemos já em várias aulas, né, a oportunidade que o Senhor dá para as pessoas se arrependerem, né? E diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, até a época da colheita, que é quando Cristo vai fazer essa colheita. Colheita no fim do mundo. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, anjos para colher nos campos, né? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Nessa parábola, na Bíblia, né, no Novo Testamento, aqui fala sobre, que aqui diz que o Senhor falou para arrancar, né, primeiro o joio e depois o trigo. Mas numa revelação moderna, em Doutrina e Convênios 86:7, aqui diz que é para colher primeiro o joio, mas em Doutrina e Convênios 86:7 diz, nos ensina que deve ser colhido primeiro o trigo. E o que sobrar, que vai ser o joio, será a sobra e que vai ser amarrado em feixe de queimado, né? E aí então, depois do Senhor contar essa parábola, muitas pessoas e os discípulos, os apóstolos estavam lá com ele também, e aí depois que ele contou a parábola, ensinou, talvez muitas pessoas foram embora e tudo, e os discípulos se aproximaram de Cristo, né? A partir do versículo 36, diz assim: então Jesus, despedindo-se da multidão, foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ou seja, aquele que escolhe o bem e o mal. Figos bons, figos ruins. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu gostaria de enfatizar esse último versículo 43. Então, depois dele explicar detalhadamente para os apóstolos, ele disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E aí ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então agora nós estamos aqui. Nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo. Quando nós estudamos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Temos que nos alinhar. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que ele falou no início lá? Que essa palavra que ele contou é semelhante ao reino dos céus. É exatamente como vai acontecer lá. Então, que nós possamos entender dessa forma, né? Então, vamos ver algumas partes dessa parábola que nós lemos aqui, esses versículos,
onde Cristo contou para a multidão e, em particular, depois ele deu alguns outros, né, detalhes para os apóstolos quando eles perguntaram, olha, nos explica. Talvez se alguém da multidão falou, olha, achei legal a parábola, dá para você explicar melhor isso ou isso? Talvez ninguém perguntou. O Senhor lançou o interesse, e o interesse nesse momento foi dos apóstolos. Por isso que às vezes nós temos que estudar as Escrituras e refletir sobre elas. Dizer, mas por que o Senhor está fazendo essa pergunta? Por que ele fez dessa forma? E aí nós vamos entender, aquelas pedrinhas, né? Que a gente vai buscar e cavar e tirar da nossa caixinha, né? E aí então, esta é uma parábola acompanhada de interpretação do próprio autor, o semeador. Era ele próprio, Cristo, o Filho do Homem. E como o trigo e o joio crescerão juntos até o fim do mundo, aqueles ordenados para continuar a obra do seu ministério são também, por implicação direta, né, semeadores. Então, hoje, aqueles que aceitam o convênio de Cristo nas águas batismais, aceitam Cristo como seu Salvador e Redentor, também de forma direta são, na verdade, os semeadores nos dias de hoje, né, que somos nós. Alguns pensamentos são que o joio entre o trigo assemelha-se com os lobos entre as ovelhas. Podemos compreender que os lobos são feras vorazes vestidos de ovelhas e, usando desta analogia para os dias atuais e espiritualmente, são homens usando vestimenta do sacerdócio. Então, o próprio Cristo ensinou, né? Pior é aquele que fez convênios, aceitou convênios e é o lobo vestido de ovelha. Então, muito cuidado, né? Porque a condenação vai ser maior porque ele tem convênio, ele tem autoridade, né? É diferente daqueles que não são do convênio, né? Embora eles também, a escolha deles vai ter uma consequência. São aqueles que acham falta em tudo, são negligentes, são os apóstatas, são os que quebram os mandamentos e esses são os mais perigosos. Então, cuidado que nós temos que ter. Por isso que eu venho, na verdade, enfatizando várias vezes, nós temos que saber a doutrina por nós mesmos. Não é? É bom nós assistirmos a aula, estudarmos, ganharmos conhecimento. Vamos lembrar que o Elder Oaks, ele ensinou, ele disse, o estudo e a razão podem encontrar a verdade. Então, você estudar, buscar, não é? Mas ele disse, mas somente a revelação é que pode confirmar. Então, somente o Espírito Santo é que pode confirmar através da revelação as verdades, para não sermos enganados. Não é? E continuando aqui, então, essa parábola apresenta o problema do mal. A mistura do mal com o bem é uma condição que nos confronta em todas as escalas sociais, em todas as formas de governo, no lar e na igreja. Não importa como legislamos ou separamos, as sementes da corrupção parecem alojadas e crescem como joio pernicioso em campos férteis. O verdadeiro e o falso estão sempre no nosso meio, conosco, né? O bem e o mal estão indistintamente enlaçados em nossa sociedade humana. Por isso que o Senhor não permitiu, na analogia da parábola, quando eles perguntaram, mas por que tem joio no meio do campo? O Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos? Ele falou, não, deixa crescer até amadurecer, para que a gente não se engane e arranque alguns bons no meio do joio, né? Ou seja, a chance das pessoas se arrependerem. Né? Por isso que o Senhor disse, vamos esperar o fim, né? Onde eu vou julgar, e aí vai estar claro quem é o joio e quem é o trigo. Né? Na parábola do trigo e do joio, há dois semeadores, duas espécies de semente e duas colheitas, a do bem e do mal. O campo não está dividido em 4 partes desiguais, como na parábola do semeador. Lá na parábola do semeador, a gente vê que tem 4 tipos de solos, né? E aqui não está dividido, mas ele diz, a boa terra não está separada por si mesma no campo, mas está entremeada com outros solos por todo o campo. Então está misturado, o joio e o trigo. Essa é a importante característica a observar na interpretação dessa parábola, para nós podermos entender. Às vezes é claro
o mal e o bem. Mas às vezes isso está de uma forma, como diz aqui, entrelaçado, que nós temos que realmente ter certeza por nós mesmos da doutrina, receber revelação, para então podermos identificar com certeza, olha, esse mal, apesar dele estar no meio do bem, mas é mal, é ruim, né? Então a gente sabe distinguir e evitar o mal, né? Um outro entendimento sobre o campo, né? O que devemos entender pelo campo ter produzido tanto trigo quanto joio? Lembra que eles perguntaram, os discípulos, na verdade os servos, né? Foram lá e disseram, mas não foi, né? Que você é o semeador, você é o dono do campo, você que plantou, e por que se permitiu que o joio crescesse junto? Então, pela referência ao trigo, nosso Senhor disse que o campo representa a igreja e os cristãos. Uma compreensão alternativa e real é que esta parábola é uma declaração profética de que a igreja de Jesus Cristo na terra seria um corpo imperfeito, por causa de alguns homens. A igreja visível ou a igreja como corpo organizado na terra tem duas espécies de imperfeições: os defeitos pessoais dos regenerados e a filiação de pessoas não regeneradas. Essas imperfeições têm em todas as épocas, mas também causaram o zelo impuro e tenebroso pela obra purificadora. O propósito dessa parábola é esclarecer com a seguinte conclusão e afirmar que o joio foi semeado com o trigo, ou depositado dentro do território da igreja visível. E o campo é também identificado como o campo, o mundo e as suas distrações. Por isso nós ouvimos os profetas, estudamos as escrituras, e aí nós vamos ter o direito, né, de receber revelação e de ter o discernimento, né, para poder distinguir o bem do mal, se o bem está muito entrelaçado ou se está bem claro a divisão, né? E Jesus, então, ele na verdade falou claramente que o campo é o mundo, o seu campo. Aqui o Senhor reivindica o direito de propriedade. Então ele diz, esse é o meu campo. Por enquanto, ele permite que o joio esteja lá, porque ainda alguns poderão mudar de lado ou se arrepender e aceitar Cristo, né? Pois ele criou a terra. Não podemos negar o fato lamentável que no reino do Senhor existam o joio e o trigo, todos dentro da verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo. Então agora precisamos compreender que os autênticos membros da igreja formam a boa semente, que é o trigo. Mas na aplicação dos ensinamentos verdadeiros pode-se ver uma mistura de filhos de Deus com os filhos do diabo. Observemos as expressões seu campo e o teu campo. Então lá no versículo 24, quando diz lá, e propor-lhes outra parábola, então enquanto o Senhor está contando a parábola, ele diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, né? E no 27 foi quando então eles foram para o pai de família e perguntaram, olha, Senhor, não semeaste tu no teu campo, né? Então a diferença aqui, as quais, né, que declaram essa diferença, que o mestre é o proprietário, Senhor é agricultor desse mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse campo, então, é a esfera da habitação humana no mundo que Deus ama, e no qual o inimigo apanha a boa semente e também semeia o joio, né? Então o inimigo sempre vai estar no meio, buscando colocar a sua influência do mal. Mas ele não tem poder sobre ninguém, a não ser que as pessoas permitam, né? Vamos entender agora sobre os dois, na verdade, semeadores que ele conta na parábola, né? Agora Jesus descreveu os dois semeadores, tão diferentes em caráter e propósito. Primeiro havia o homem revelado como pai de família e como filho do homem. Nesta parábola do trigo e do joio, o semeador é apenas Jesus Cristo. Como Criador, ele fez o homem íntegro quando criou a sua semelhança. O Senhor plantou dentro de todos os seus filhos princípios santos e aspirações elevadas. O outro semeador é chamado seu inimigo, um inimigo maligno, o diabo. Não demorou muito até que Satanás semeasse o joio no trigo de Deus, ou seja, em Adão e Eva. Então Deus, quando criou Adão e Eva, ele só colocou princípios santos e aspirações elevadas.
Mas aí então veio o outro semeador, que é o inimigo. E aí ele então colocou o mal, né? E nós conhecemos então a história do plano, né? E o que aconteceu. Quando ele falou lá no versículo 25, ele diz, mas dormindo os homens, então nós já vimos lá dormindo, que é nesse contexto, é que os apóstolos foram mortos, né? Então vamos entender melhor aqui. Os servos dormiam. A astúcia do inimigo pode ser vista por ele ter semeado o seu joio, homens iníquos, entre o trigo, homens justos, enquanto os servos dormiam, né? Ou foram mortos. Ou seja, na época em que os apóstolos começaram a ser mortos, onde teve o início da grande apostasia. Então a grande apostasia é real, né? Aconteceu a apostasia e aí então veio a restauração de tudo, né? E por causa da morte dos apóstolos, né? Então a apostasia começou. Mas o Senhor falou que mandaria a operação do erro, né? Lá o apóstolo Paulo ensina isso. Não podemos tomar isso como falta de vigilância pelo campo semeado. Discernimos melhor a natureza covarde do diabo que escolheu a escuridão para suas obras diabólicas. Satanás semeia, na verdade, secretamente. E os enganados pelo diabo amam as trevas porque suas obras são más. Assim, os servos que dormiram, onde representa noite e escuridão, não apenas adorno ou cores na parábola. Então, aqui quando diz, quando na verdade os servos dormiram, não foi descuido, negligência, aqui está representando que quando os apóstolos foram mortos, a autoridade foi tirada da terra, então veio a grande escuridão e a grande apostasia, como nós conhecemos várias escrituras que falam sobre isso. Uma outra coisa que nós precisamos entender aqui também é os dois produtos, ou seja, o que podemos entender pelos produtos figurados na parábola, que é o trigo e o joio. O filho do homem semeia trigo em seu campo, e seu inimigo semeia o joio no meio do trigo. Esse ser diabólico não pensaria em semear os maus entre os maus. Ele semeia o maligno entre o bom. E os dois juntos constituem cristãos fracos, né? Quem representa o joio e o trigo nessa parábola, então nós vamos entender agora de uma maneira mais explícita, né? Então o joio, esse termo não aparece em qualquer outro lugar da Bíblia. E é interessante, né? O Senhor contou a parábola, em nenhum outro lugar aparece essa palavra joio, a não ser essa parábola. Está claro que qualquer espécie de erva, especialmente tipo venenoso, que prejudicasse seriamente a colheita, serviria para ilustrar o propósito do mestre. A crença tradicionalmente dita sobre esta erva acredita-se que é a cisânia, conhecida pelos botânicos como Lolium temulentum. Essa planta se parece muito com o trigo no primeiro período de crescimento e constitui uma peste para os fazendeiros na Palestina. Então esse tipo na verdade, trigo, né? O joio é muito parecido, né? Como diz aqui. Quando ainda está crescendo, está tenro, né? Por isso que o Senhor falou para... Quando eles falaram, o Senhor quer que nós vamos lá arrancar? Ele falou, não. Né? Na revelação moderna, ele disse, não, deixa eles crescer e depois nós vamos então identificar claramente quem é o joio e quem é o trigo. Esta parábola se confirmou em 1832, enquanto o profeta José Smith estava revisando o manuscrito na tradução da Bíblia. E nós vemos isso em Doutrina e Convênios 86, de 1 a 7. Mas eu vou ler só o versículo 6 e 7, e depois, se vocês quiserem ler o restante para entender melhor. Então, no 6 diz, disse-lhes, porém, o Senhor, não arranqueis o joio enquanto a folha estiver ainda tenra, pois, em verdade, vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. E no 7 ele diz, portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então, colhereis primeiramente o trigo dentre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes, e o campo estará pronto para ser queimado. Então, essa foi a revelação moderna que o Senhor deu a respeito da parábola, né? Que foi contada aqui na época de Cristo. Ok?
ainda vendo sobre o joio da sabedoria carnal, do orgulho, de ignorar o pecado, pois como aprendemos e sabemos que um exame preciso geralmente será incapaz na verdade, detectar a diferença entre o joio e o trigo, como nós vimos. Enquanto eles estiverem novinhos, eles se parecem muito. Por isso que o Senhor falou, deixa crescer. Quando ambos ainda não desabrocharam. O método de Satanás é a oposição pela imitação. Os maus são, na verdade, semeados entre os bons. E a diferença nem sempre é visível. Por isso que os olhos espirituais, como o Elder Oaks falou, né, que nós podemos ganhar conhecimento pela razão, pelo estudo, mas só pela revelação, né, que nós vamos então realmente saber, através do poder do Espírito Santo, sabermos o que é verdade e o que é errado. Muitos que não são do Senhor, contudo, assemelham-se aos que são. Vão à igreja, oram, leem as Escrituras, como todo bom cristão, mas não são na verdade, mas são na verdade sem Cristo. Então, é lógico, é bom ir na igreja, orar, ler as Escrituras, né, como um bom cristão, mas como nós estamos vendo aqui na parábola, não é suficiente, não é. É os primeiros passos para se manter fiel, né? Ainda sobre o joio, nessa parábola Jesus Cristo diz que os joios são os filhos do maligno, não plantas, mas pessoas. Que diferença de natureza sugere as expressões filhos do reino e filhos do maligno? Estes filhos do reino não tiveram origem no maligno, mas muitos moldaram e estão moldando seu caráter à vontade do maligno, e são por isso chamados seus filhos. Então, como nós vimos lá no início, quando Deus criou e colocou Adão e Eva, ele criou eles num padrão elevado. Aí veio o diabo, o maligno, e colocou o mal, né? Assim é a diferença dos filhos do reino e os filhos do maligno, né? E como diz aqui, alguns filhos do reino estão se deixando levar por falta de conhecimento, por falta de força, de escolha, né, de padrão elevado, estão se deixando levar pelas coisas do maligno, se deixando moldar, né? E aí então são chamados como filhos do maligno, até que se arrependam, né? São esses os que Satanás semeou entre os filhos do reino. Aqueles que aparentam serem membros da igreja, né, na verdade fiéis. Lembro que na aula anterior nós lemos aqui sobre, na verdade, o ciclo do orgulho e o ciclo da remissão de pecados. E nós vimos aqui a escritura em Elamã 3, versículo 33, onde ele diz: e houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes. Aí ele diz: salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Aí ele disse: não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E é como ele diz aqui: aqueles que aparentam serem membros da igreja, né, e que aparentam serem fiéis, mas no coração e na mente ainda não estão totalmente convertidos, né? E o trigo, então. O trigo é a boa semente. O trigo, que são os filhos do reino, são termos equivalentes. Na palavra do semeador, a semente era a palavra do reino, mas aqui a boa semente é o produto daquela palavra, recebida, entendida e obedecida, ou seja, os que por meio dela estão se tornando filhos do reino, se convertendo. Vamos lembrar que a conversão é linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali, né? O Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, como semeador e pai de família, semeia apenas boas sementes, vidas transformadas pela palavra que incorpora a palavra da verdade. Esse é o propósito do Redentor ao semear seus redimidos nesse mundo, cheio de pecado e miséria, para que produzam frutos para a glória eterna e prazer por suas almas transformadas. Então, nós já vimos em algumas aulas anteriores que nós estamos num mundo em pecado, vivemos num mundo, mas temos que estar fora das coisas do mundo. E o único jeito é elevar o padrão sempre, né? Por isso que diz aqui que o Senhor sempre nos eleva, né?
E por isso que ele o semeou, onde você vive e trabalha, como alguém comprado por um preço e nascido do seu espírito, uma nova criação nele e herdeira da vida eterna. Jesus Cristo espera que você, que nós, né, na verdade, frutifique no lugar do campo, desse mundo onde ele o plantou. E nesse momento, todos nós estão plantados no campo deste mundo, que é a parte do mundo criado pelo Senhor, estando no mundo sem precisar ser do mundo. Então, como nós vimos na aula anterior, e teve uma aula que nós vimos lá sobre ser um fruto frutífero, lembra? Nós vimos lá João 15, que Jesus Cristo é a videira, né? E nós, na verdade, precisamos estar no ramo, né? Nós somos o ramo, temos que estar ligados à videira. Então é isso que ele diz, para dar frutos, e muitos bons frutos, né? Então nós estamos aqui na terra, apesar de ter o pecado, o joio e as coisas, mas nós estamos aqui para sermos o fruto frutífero, né? O fruto bom, que dá fruto bom, né? E é possível ser o fruto bom mesmo, porque se nós vivemos num padrão elevado, nós, como o Senhor falou para Jeremias, na verdade, dos figos bons e os figos ruins, assim é também o joio e o trigo, mesmo nesse mundo em pecado. Uma pergunta que nós podemos estudar aqui e ver quando o Senhor disse lá, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, como então está cheio de joio? Ou, na verdade, cheio do mal? Aí eles perguntaram, queres que vamos arrancá-lo? Então aqui, na verdade, para nós podermos entender isso, a primeira pergunta está dividida em duas partes, né? Onde a primeira reconhece que o campo era o pai de família, que a primeira pergunta não é porque eles perguntaram, Senhor, não foi você que semeou no teu campo, né? E ele mesmo havia semear apenas boas sementes. A terra é do Senhor, também ele originou e primeiro disseminou o evangelho, nada além do evangelho, com as doutrinas básicas. A segunda parte, que é a segunda pergunta, queres que vamos arrancá-lo? A segunda parte da primeira pergunta conduz um mundo ao mais profundo de todos os mistérios, a saber, a origem do mal e a sua permanência no mundo. O problema para muitas pessoas que não conhecem o plano de salvação a respeito dessa parábola é tão antigo quanto a raça humana, né? Em relação a isso, muitas pessoas perguntam, se foi o próprio Senhor que criou a terra, que ele lançou essa semente boa, e por que ele permite que o joio cresça junto com o trigo? Então, por que permitiu-se a serpente entrar no paraíso? É uma das perguntas. Por que permitiu-se que Judas Iscariotes fosse um dos 12 apóstolos? Por que a igreja primitiva foi quase que totalmente arruinada pelos falsos cristãos? Por que Deus permite que o pecado e a tristeza afetem o mundo de hoje? Jesus Cristo disse, um inimigo fez isso. Eu aconselho quem quiser, eu convido a estudar esse discurso, o discurso intitulado Tragédia ou Destino? É uma pergunta. Do presidente Kimball, está na Lei Rona de julho de 68, ou naquele manual dos ensinamentos dos presidentes da igreja, do presidente Kimball, no capítulo número 2, página 12 e 14. Né? Se alguém quiser receber esse discurso em PDF, entre em contato comigo e eu posso mandar. Mas vocês podem encontrar nesse manual, eu acredito que todo mundo tem, inclusive no celular, né, de forma digital. É só abrir esse manual dos presidentes da igreja e buscar o capítulo número 2, que é exatamente esse discurso. Tragédia ou destino? O presidente Kimball, então, vai explicar algumas coisas que às vezes acontecem e que nós não temos resposta, né? E Deus, então, sabe o que faz, né? Continuando aqui, para as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, né? Mas por que o inimigo está tão ativo por tantos anos e semeia mais joio do que nunca no campo de Deus? Esse é um dos mistérios que somente o Senhor pode revelar. E isso foi revelado atualmente como membros da Igreja de Jesus Cristo. Deveríamos estar
mais preocupados com a vitória sobre o mal do que com uma exigência por uma completa explicação sobre por que o mal existe na Terra, ou o mal existir, né? Então, eu recomendo esse discurso, quem estudar, do presidente Kimball, Tragédia ou Destino, vai ampliar a visão e talvez vai até responder algumas dúvidas, né, pessoais a respeito disso. Mas muitas coisas, às vezes, mesmo nesse discurso, quem lê vai ver lá, o presidente Kimball começa o discurso contando uma tragédia de um avião que caiu e matou muitas pessoas, inclusive crianças, né? E alguns disseram, por que Deus permitiu que isso... E aí, então, nós vamos entender algumas coisas que o presidente Kimball ensina em relação a essa pergunta, tá bom? A segunda pergunta é, queres que vamos arrancá-lo? Então ele diz, o joio faz supor que os servos queiram livrar o campo da erva daninha de uma vez. A resposta do pai de família está dividida em duas partes. Antes de tudo, ele se refere ao crescimento do trigo e do joio. A primeira parte da resposta, antes de amadurecer, o joio e o trigo são muito parecidos, né? E tentar destruir o joio, como já aprendemos, podia significar também a destruição do trigo. Então, na verdade, separar eles, ou essa separação entre um e outro, estaria além da sabedoria dos servos, pois o Senhor tem todo o poder para julgar os fiéis pela intenção, pelo desejo e pelo coração. Então, vamos lembrar que, né, às vezes a gente quer, para resolver manda essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais chance, nós não podemos, não temos essa... Vamos lembrar sobre o julgamento, nós falamos isso em algumas aulas, sobre o julgamento. Existem dois tipos de julgamento, né? Tem o julgamento final e o julgamento intermediário. Nós temos o direito de usar o julgamento intermediário, né? São situações que nós temos condições de realmente resolver e julgar. Esse julgamento final é exatamente o que cabe nessa parábola. Por isso que o Senhor falou, não arranca agora, porque senão nós vamos cair. Por isso que ele disse lá, a separação entre um e outro estaria além da sabedoria dos servos. E só o Senhor é que poderia. Por quê? Deus tem o poder de ver e entender a intenção da pessoa, o desejo da pessoa e o coração, a mente e o coração da pessoa. E nós não temos esse poder. Então, às vezes, se nós quisermos fazer isso, né, nós não vamos ter essa visão que Deus ele tem como Deus. A segunda parte da resposta trata da colheita, na verdade, final. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, como nós lemos lá da Doutrina e Convênios 86, né, no versículo 6 e 7, que eles perguntaram, só quer que a gente arranque tudo? Ele falou, não, deixa eles crescer. Enquanto eles estão novos, deixa ele crescer. Aí depois, então, quando eu vier, né, no julgamento final, eu vou identificar rapidamente quem é o joio e quem é o trigo. Nós não temos essa condição, porque nós não temos o poder de saber a intenção, desejo, mente e coração. Não é para sempre que a boa semente e o joio vão estar misturados. Então a gente sabe, vai ter um período. O Senhor falou, olha, ele falou, eu vou voltar. E quando ele voltar à segunda vinda, então vai ser esse momento onde tudo vai ser, na verdade, colocado na sua ordem, né? E virá o tempo da separação, quando os anjos e não homens vão amarrar o trigo e queimar o joio. Então aí vão ter alguns que vão ser designados pelo Senhor para ajudar nessa parte, né? Nessa parte do trabalho. E as duas colheitas, né? Então, só para encerrar aqui, para nós podermos entender então o desfecho dessa parábola, as duas colheitas. Essa colheita e destruição do joio dar-se-ão no fim do mundo, de uma forma definitiva. E nós sabemos que não vai ter mais chance, né? Por isso que lá Jeremias 8, versículo 20, aquele povo, né, que apesar de ele ir lá, ele cumpriu a palavra do Senhor, ele pregou, ele doutrinou as pessoas, mas as pessoas não aceitaram e não receberam a salvação. Então lá diz que a ceifa passou, o verão passou, e eles disseram, nós não fomos salvos, não estamos salvos. Embora nossas escolhas nos dias de hoje determinem que tipo de corpo queremos ressuscitar, então isso é importante nós entendermos. Na seção 88,
de Doutrina e Convênios, que eu recomendo até estudar essa sessão inteira, mas eu queria ver só esses versículos para nós podermos entender essa frase, que as nossas escolhas de hoje determinam o tipo de corpo que eu quero recitar. O que isso quer dizer? No versículo 22 diz lá: porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. E é óbvio. Então, ninguém vai precisar, a própria pessoa não vai se sentir bem em um determinado lugar onde há uma luz maior que ela não tem essa luz. E no versículo 25 diz: e também em verdade vos digo que a terra vive além de um reino celestial, porque cumpre o propósito de sua criação e não transgride a lei. Então lembra que nós vimos numa das aulas passadas a 10ª regra de fé, onde a terra vai ser restaurada e vai chegar à sua glória paradisíaca. E o que é essa glória paradisíaca? É exatamente isso aqui. A lei, ela vive uma lei do reino celestial. Então, e ela não transgride a lei. E aí, se nós formos estudar lá no Pérola de Grande Valor, nós vamos ver. E é o que hoje que acontece. O sol se põe no momento que tem que se pôr, recolhe no momento que recolher, a lua, e elas obedecem toda a regra da criação. Então, e notem, se nós formos estudar o livro Pérola de Grande Valor, diz lá que elas obedecem, e diz que quando o Senhor criou tudo, ele ainda vigiou a sua criação até que elas fossem obedientes. Ele não precisava, porque agora elas são obedientes. É como nós. As escrituras, as palavras dos profetas, é como se fosse uma vigilância. Até que nós nos convertamos de verdade e não precisa ter mais a confiança de que a pessoa promete e faz, cumpre, né, aquilo que prometeu. O versículo 28 ele diz: aqueles que forem de um espírito celestial receberão o mesmo corpo que era um corpo natural. Sim, recebereis vosso corpo e a vossa glória será a glória pela qual o vosso corpo é vivificado. Então, estudem a sessão 88 para poder entender. Eu li só esses versículos para poder dar essa explicação. As nossas escolhas agora, no dia de hoje, não adianta no último dia, e ninguém vai dizer no último dia. Lembra que eu tinha mostrado para vocês já esse cartão do plano de salvação, né? Então nós sabemos dos graus de glória, né? Então os graus de glória aqui, né? O que representa o reino celestial, o terrestre e o teleste. Então esses 3 reinos, depois veio o das estrelas, né? Que é os filhos da perdição. Então, se nós aqui na Terra, as nossas escolhas forem com a luz do reino celestial, nós estamos nos preparando para esse reino. Se as nossas escolhas forem com a luz do reino terrestrial, nós estamos nos preparando para esse reino. E se as nossas escolhas forem com a luz do reino celestial, nós estamos nos preparando para esse reino. Ou o das estrelas, da mesma forma. Então, as nossas escolhas determinam qual luz nós estamos nos preparando, qual glória nós estamos nos preparando para receber. E não vai ser estranho no último dia, quando o Senhor disser: você merece o grau de glória e tal. E ninguém vai poder, não, acho que deve ter algum equívoco aqui. Ele mesmo vai ter aquela luz, aquela glória, e ele vai saber que é merecedor daquele reino. Portanto, nossas escolhas mostram se somos o trigo ou o joio. Como o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E para concluirmos esse estudo a respeito da palavra do trigo e do joio, lembremos-nos, vivemos ainda na época da graça. Por quê? Quando o joio pode vir a ser trigo, ou, na verdade, os pecadores podem ser transformados em santos. A parábola não exclui essa mudança, antes que o fim dos tempos tenha chegado. Então, até o último dia, até Cristo vir, a palavra não está dizendo que se a pessoa fez uma escolha ruim, ela não tem como mudar. Aqui está dizendo que ela pode mudar. Ela está, às vezes, no caminho errado e ela reconhece isso, pede ajuda, se arrepende e
faz a escolha correta. Então, até Cristo voltar, até o julgamento final, é o momento das pessoas ainda mudarem. Por isso que o Senhor pediu lá para não arrancar os dois juntos, né? Aí diz: por essas palavras de Jesus Cristo aprendemos que pelo seu poder o inimigo pode ser derrotado e seus escravos feitos em servos de Deus. Então, de que forma que nós podemos, né, derrotar o inimigo? É negar, errar, né? Quando a oposição, o mal aparecer para nós, as distrações do mundo, que às vezes vai nos desviar de estarmos alinhados com a vontade de Deus, é você dizer não. É o que diz lá Doutrina e Convênios, na seção número 64, versículo 43, o último versículo. Fala lá que nós temos que ser homens e mulheres terríveis. E o que é homens e mulheres terríveis? É quando alguém vai te convidar para fazer alguma coisa e você, então, esse é o julgamento intermediário que você tem o direito de falar: bom, esse lugar é um padrão elevado ou não? E aí você vai recusar ou não. Então, e muitas pessoas às vezes nem vão te convidar para algumas coisas porque eles já sabem que você é uma pessoa terrível. Você não aceita coisas erradas, você não aceita abaixar o seu padrão. Então, muitos vão dizer: nem adianta convidar porque ele ou ela é terrível. Eles não fazem isso, né? E os filhos terrenos do diabo podem ainda tornar-se filhos do reino e ser salvos, portanto, do terrível juízo final. Membros que agem como joio na igreja podem ser transformados em membros de alto rendimento e baixa manutenção. Então, depois disso tudo que nós aprendemos aqui, então nós podemos pensar nessa pergunta, né, dessa parábola toda. Não há uma aplicação pessoal a pensar? Então vamos encerrar aqui, concluindo com isso. O Senhor Jesus Cristo falou ao apóstolo Pedro que ele era o trigo e que como tal seria peneirado por Satanás. E se permanecesse fiel durante esse peneirar, a palha ou o joio desapareceria. Pergunte-se a si mesmo, a cada um de nós, depois de aprendermos essas lições da parábola do trigo e do joio, da parábola dos 2 cestos do figo bom e figo ruim, né? Não temos razões para examinar o campo de nosso coração para descobrir se o inimigo semeou algum joio? Nem sempre uma pessoa é totalmente joio ou totalmente trigo. Às vezes está entrelaçado. Ele tem um pouco de trigo e ele tem um pouco de joio. Ele só tem que se tornar o trigo puro, né? Após esse exame, convido todos nós a aplicarmos esse elevado modo de vida. E aqui há um padrão muito seguro. Quanto mais o Senhor tem do nosso coração, menos terá poder a oposição sobre nós. Ou seja, cada vez que nós escolhermos, fomos homens e mulheres terríveis e escolhermos o lado certo, alinhado à vontade de Deus, a oposição vai perder força. Ela perde força com aqueles que fazem as escolhas boas, né? Ou são os frutos bons, ou o trigo, ou o figo bom, né? Como nós vimos na outra parábola lá, ok? Eu espero que nós possamos ter aprendido com essa parábola do joio e do trigo e eu possa ter ajudado com essa explicação. E tem muito mais no livro Jesus o Cristo, aqueles que quiserem ler na íntegra, né? O Elder Talmud explica muito detalhadamente isso também, tá bom? Então que nós possamos buscar ser os figos bons e o trigo, para no último dia nos sairmos bem. Até a próxima aula e obrigado.